Boa tarde, neste lindo dia de frio e sol, né? Eu estava pensando aqui sobre um tema referente às artes marciais em geral, né? Em específico do Aikido, arte marcial na qual eu me dediquei por mais tempo. E hoje em dia existe um conflito, né? Que principalmente muitos comentários sobre o Aikido, que Aikido não funciona, que Aikido não é arte marcial, né, isso e aquilo, porque, né, coisas do gênero. Em primeiro lugar, todas as artes marciais tradicionais Budô, elas não serviriam para competir, né? Porque existe é um templo de aprendizagem, onde é como se fosse uma biblioteca, né? A prova é a prova, a biblioteca é a biblioteca. A arte marcial é um ambiente de estudo. É um ambiente de se fortalecer mentalmente, mas não querendo levar só por esse lado, digamos assim, né, mais espiritual ou intelectual. Não, mas é que realmente ou você age, né, numa situação ou você estuda. Então a arte marcial tem esse espaço para você se fortalecer, aprender, ter um conhecimento técnico. E se você desejar, né, ou tiver, né, inclinação, você pode desenvolver ela para uma questão de combate, uma realidade. Talvez sim, talvez não, vai depender também do seu perfil, né? Porque numa luta você é derrotado, né, muitas vezes só pela a própria imposição, né, do atacante, assim, né, do adversário. Nem sempre é uma questão técnica. Tem a questão também do enquadramento da respiração, entre outros fatores, né? Se o cara não fez uma desidratação muito forte, não está com fraqueza, né? Entre outras coisas. Se o outro também não está com excesso de testosterona, né? E não está com sangue nos olhos. Então tem coisas desse gênero que influenciam bastante. Mas a arte marcial em si, você aprende conceitos técnicos. E o Aikido, dentre essas, é uma das que eu acho melhor, assim, entende? Teria outras que teriam, numa prática, teria o contexto completo, né? Que seria assim, que seria o jiu-jitsu tradicional, né? Aqui jiu-jitsu, na onde você usa mais as pernas. Mas a movimentação circular, a aproveitação de energia do Aikido e o excesso de impacto, né, fluido, faz com que você crie uma habilidade, você realmente se fortalece treinando o Aikido, né? Você desenvolve uma força, uma resistência. Só que isso cabe só às pessoas mais atléticas, as que se desenvolvem melhor no Aikido. Porque muitas pessoas vêm por esse fato de não ter a competição, né, de ter esse espaço de aprender sem se colocar em risco, né, ou em questão de ego, ou em questão de físico, e se deparam com outra realidade, né, excesso de impacto no solo, excesso de pressão nas articulações, excesso de lesões, né. A Aikido é uma das artes marciais, eu acho que mais lesiona, né. É muito mais fácil você se lesionar treinando Aikido do que você se lesionar competindo no jiu-jitsu. Poderia dizer assim. Depende do nível, né? Se você quer se desenvolver, realmente você tem que arriscar. E Aikido é uma arte marcial que defronta o medo. Por incrível que pareça, por não ter, mesmo não ter na competição, é uma das artes marciais que mais confronta o seu medo e a sua necessidade de digamos assim, de se aprimorar, né? E é uma das artes marciais que mais mastiga você, né? As outras você treina, faz esforço físico e você se sente revigorado por esse esforço físico. E no Aikido não, o excesso de torção, aquela conjuntura massiva do treino suado, alongado, persistente, né, abate você psicologicamente e você tem que saber se reconstruir. E é emocional, né? Na outra você sai, por exemplo, no jiu-jitsu você sai destruído fisicamente, mas depois os seus hormônios se restauram e a sua musculatura também e você retoma, né, aquela energia para o próximo treino. O Aikido você sai abalado de um treino por 3, 4 dias, né? Dependendo se estiver somando uma lesão, você fica abalado várias vezes, né? Porque fica aquela repetição em cima da mesma articulação. E isso malha muito a pessoa.
Então é uma excelente arte marcial para quem quer se desenvolver nesse aspecto, assim, né? Esse princípio de peregrinação e por essa capacidade de interação, né? Você tem que interagir rápido, você tem que responder rápido e ao mesmo tempo você está desenvolvendo uma coisa altamente complexa, mas tem uma segurança, porque você teve o treinamento, né? E está dentro daquele ambiente seguro, mesmo com todo esse aspecto de impacto, né? O que não acontece na competição. Você tem as regras, né, que lhe passam um pouco de segurança, mas você está competindo, né, e isso faz você exceder o limite para, enfim, da vitória, né, ou perder, né? Vocês têm duas escolhas, ou escolher vencer ou perder, e dentro disso existe vários riscos. E no Budô não, você pode perder hoje, né, e ganhar amanhã, que não vai ter o mesmo impacto emocional do que uma derrota pública. Embora, né, não precise, você possa fazer gradual, né, no seu tempo. Uh, então, então o que acontece? Esse é o diferencial do Aikido. O Aikido é uma excelente arte marcial de fortalecimento, né? Ela é um tônico para qualquer outra atividade, física, mental, profissional, onde você aproveita, né, o desenvolvimento da situação para tornar de acordo a sua necessidade. Mas para isso você tem que ter um certo caráter, né? Você tem que ceder, você tem que se harmonizar, você tem que perceber o fluido, a fluência do movimento, né? Antes mesmo de querer ser imponente. Então você tem que ter um lado assim de peregrinação, de aceitação do próximo. Então é interessante por todos esses aspectos. Mas você pode sim praticar depois desse desenvolvimento com um colega assim mais aperfeiçoado uma visão mais marcial. Claro que as pessoas que praticam, né, por esse contexto dessa outro lado que eu comentei todo, acabam meio subjulgando. Mas é porque eles talvez tenham um bloqueio, um medo, um receio e nunca treinaram jiu-jitsu, treinaram uma outra arte marcial, né, com esse foco assim de se colocar bem com as outras pessoas, de transmitir e receber e aprender. Porque quando você está competindo, frequentemente dentro de um tatame, principalmente num rola de jiu-jitsu, você está aprendendo também, né? E você está interagindo e você não necessariamente está desrespeitando a outra pessoa, né? Porque também no Aikido existe também o desrespeito, a pessoa que força a articulação, que quer mostrar que tem uma excelente torque de queda, de técnica, né? Machuca o pulso de uma pessoa que está entregando o pulso. E às vezes tem mais isso dentro do Aikido do que dentro do Jiu-Jitsu, entende? Porque no Jiu-Jitsu isso acontece e esse ego ele acaba sendo polido ali mesmo. E no Aikido, não, né? Se torna uma coisa assim, né? Aquela pessoa acaba ficando. Às vezes ela é indesejada, mas ela acaba sendo acuada como digamos assim, né? Aquele alfa desordeiro, né? E isso acaba, talvez, fazendo falta no treino. O Sensei, ele não tinha essa necessidade porque ele estava desenvolvendo, entende? Ele já tinha feito os desafios dele, então ele estava nesse espaço para desenvolver, ele estava desenvolvendo o torquezinho perfeito, a resistência certa, a direção de contrair o pulso, a direção de contrair os dedos, de contrair os pés, de girar. Então ele estava num processo de desenvolvimento. Por isso ele apresentou esse espaço para a gente. Mas ele teve a oportunidade dele. Então as pessoas que já começam dentro desse espaço assim seguro, aí se deconfrontam com esse espaço de ego. E isso flagela a arte marcial, porque depois eles acham que é uma arte marcial e tem o cacife do O-Sensei, e acabam se defrontando com outras artes marciais e acabam fazendo feio, fazendo fiasco em todos os aspectos, né? Quebram o seu próprio, digamos assim, paradigma, né? Daquele seu próprio, quebra o seu próprio conceito e quebram o seu próprio ego porque acabam sendo, de certa forma, subjugado e, pelo que eu já vi, humilhado, né? Então não façam isso, né, sem o treinamento adequado. Se você, né, faz o rola, tem o contato de peso, de acordo as artes marciais atuais, né, perfeito, né, você vai poder ter a oportunidade de treinar o Budô do Aikido e adaptar a técnica. Se você não faz isso, você vai fazer feio.
não seja só no Aikido, como qualquer outra arte marcial. São preparos diferentes, cada modalidade tem uma regra diferente. Uh, num contexto onde você vai cair numa questão de contato de rola e cair no chão, tem um contexto diferente. Você vai ter uma habilidade, você vai conseguir esquivar, né? Você vai ter uma habilidade talvez de escape, mas você vai ser aquele time que só defende, defende, defende e acaba tomando. Então, quando não pior, né? Você acaba travando, muda a situação, você não consegue associar a técnica à situação, né? Tem a técnica adequada para isso, que o sensei deixou, mas não consegue adaptar a técnica à situação, porque não tem experiência naquilo, né? Você aprendeu de repetição, né? E não teve o contato. Então, é isso que está acontecendo, né? É por isso que o Aikido está estranho, assim, o contexto geral, né? As pessoas estão descredibilizando, os praticantes também estão se perguntando, tu sente isso, assim, né? Aquela energia, assim, né? Então, é o que está acontecendo, assim, né? Mas não é culpa do Aikido, não é culpa do Sensei, é culpa do desenvolvimento das pessoas que não souberam se adaptar, se isolaram demais, né? Foi aquele trabalho de ego. Também o Aikido teve um período que era muito forte, né? As pessoas batiam muito com a cabeça no chão, batiam com o ombro, torciam os ombros, e teve que ter uma adequação para poder praticar, né? Com todas as pessoas, né? De todas as idades no mundo. E isso acabou assim gerando uma confusão, né? Acabou gerando assim uma coisa assim, o Aikido está meio perdido. Na verdade, as pessoas não estão se conectando perfeitamente. Uns estão tentando desenvolver coisas, mas está faltando essa integração, entendeu? A pessoa ter essa consciência, entende? Assim, de que ela tem que buscar, né, o link conforme a necessidade, né? O momento atual, né, do conjuntura marcial, né, de forma global, talvez exija, talvez, né, um contato um pouco mais, não só o de vazar, mas talvez uma oportunidade para desenvolver esse contexto, né? Porque o esporte em si, ele também traz, né, digamos assim, conhecimento, traz sabedoria. Não é simplesmente não competir, né? Porque dentro do Aikido também é uma competição. No fundo, se você parar para pensar, ganhar uma faixa preta, se desenvolver, aprender a técnica, né? Também é um triunfo. Então, quer dizer, é uma questão assim de percepção, na verdade, né? Claro, né? Aderir para um esporte numa situação um pouco mais de violência também tem uma questão de superação. A pessoa está lá querendo se superar, está querendo se desenvolver, vencer seu limite, né? Mostrar que ela suporta. Então também não dá para julgar, entende? E isso acontece muito dentro do Aikido por causa desses aspectos que eu falei e desses perfis, né? Que até a pirâmide, né, inicial e a final acabam criando esse vínculo, né, paralelo com essa subjugação, né, do contexto geral. E isso causou essa situação atual. Mas não se engane, né? Aikido é uma excelente arte marcial e muitas das técnicas que tem no Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, tem no Judô, tem no Aikido, tem no Jiu-Jitsu tradicional. É só uma questão de adaptação de imposição. E então, com a diferencial que o Aikido trabalha em pé, tem a oportunidade de trabalhar em pé, tem as técnicas que barram a puxada para o solo. Então, quer dizer, Aikido é bem completo. Ele é simplesmente, poderia-se dizer assim, mal compreendido, né? E por muitas situações mal orientado, né? Se você procurar um mestre bom que tem um contexto geral de outras artes marciais, se você treina, por exemplo, assim, com o Shihan Wagner Bull, que teve contato com outras artes marciais e respeita ele percebe a essência de outros conceitos, né? Não fica simplesmente, não façam isso, não façam aquilo, não. Entende? Ele compreende a essência, a importância, né, do Kihon, né? Mas né, e também sente da onde vem o Aikido, que o Aikido não é só Aikido, né? Aikido é um conjunto de outras coisas, né? De outros mestres que se integraram, né?
os discípulos de Jigoro Kano, que viraram excelentes mestres de Aikido, outros discípulos do Kendo, do Kenjutsu, do Jojutsu, né? Uh, brasileiramente falando, né, de artes marciais de bastão e espada, de karatê, de judô. Então, né, do próprio Hapkido, que tentou fazer esse link, né, que sentiu isso, tentou linkar essa forma e trazer para uma forma mais de contato, mas aí saiu do Kihon, né, e se perdeu, né, ficou uma coisa meio superficial na questão das torções, né, perdeu. Então, quer dizer, tem que reformular esse link. E uma das artes marciais que eu acho que mais pode ensinar por Aikido é o Brazilian Jiu-Jitsu, né, e o Muay Thai. Porque são, e o boxe, né, são um conjunto, são artes marciais que tem dentro, princípio dentro do Aikido por causa da esgrima de espada e por causa das torções e das dinâmicas de solo. E são as, por incrível que pareça, são as artes marciais que mais se destacaram. Assim como a capoeira com a sua ginga, né, que também tem